Era uma vez 3 porquinhos. Um se chamava Prudente, o segundo chamava-se Insensato e o terceiro chamava-se Preguiçoso. Eram filhos do senhor e da senhora Pig, que decidiram que aqueles porquinhos já estavam na hora de viver sozinhos, ter sua casa, ter sua família e ter os seus filhotinhos. Então o senhor Pig chamou os seus 3 porquinhos e disse: meus filhos, vocês já estão bem grandinhos. Já está na hora de vocês seguirem a sua vida. Façam as suas malas, procurem um local, construam as suas casas e vão tocar sua vidinha para frente. E aqueles 3 porquinhos fizeram as suas malas e foram caminhando, à procura de um local para construir uma casa. E olha que o primeiro, o preguiçoso, construiu a sua casa de palha. Porque estava mais fácil de pegar, era só pegar por ali e construiu a sua casa de palha. No primeiro dia, ela ficou pronta. O insensato não. O insensato cortou árvore, cortou os troncos, fez umas tábuas e construiu a sua casa de madeira. O prudente queria uma coisa mais resistente e construiu a sua casa de tijolos, de cimento, de telhas. E ali eles passaram longos dias brincando, se divertindo, até que um dia apareceu um lobo mau e bateu na porta, sabe de quem? Da casa do preguiçoso, que havia feito a sua casa de palha. Quem é? Perguntou o porquinho. Eu sou o lobo mau. O que você quer? Senti o cheiro de porco e hoje eu quero comer uma carninha de porco. Pois vá-se embora, que aqui não tem carninha de porco, coisa nenhuma não. E o lobo então falou: abra logo essa porta, senão eu dou um assopro e vai essa casa toda pelos ares. E o lobo mau inflou o peito e deu um assopro. E foi palha para tudo quanto é lado. O porquinho então saiu correndo e foi buscar socorro na casa do insensato. E, apavorado, bateu na porta e disse: insensato, insensato, abra, por favor. Tem um lobo mau, ele deu um assopro e a minha casa foi toda pelos ares. Eu não falei com você? Aquela casa de palha não tem resistência nenhuma. Entre. Preguiçoso, então, entrou e ficou junto com o insensato, escondidinho naquela casa de madeira. E o lobo mau não tardou e chegou e bateu na porta. Quem é? Quem é? Perguntou o insensato. É o lobo mau. Eu senti cheiro de porquinho. E quero comer carne de porco. Pois, vai-se embora, que aqui não tem carne de porco, coisa nenhuma não. Se você não abrir essa porta, eu dou um assopro e vai madeira para tudo quanto é lado. E o insensato ficou até com medo.
aquele lobo mau inflou o peito e deu o primeiro assopro. A casa balançou. Inflou o peito novamente com muito mais pressão e deu um grande assopro e foi madeira para tudo quanto é lado. Preguiçoso e insensato saíram correndo pela estrada e foram até a casa do prudente. Abra a porta depressa, o lobo mau assoprou a minha casa de palha voou, e o que assoprou também a minha casa de madeira também espalhou para tudo quanto é lado. E prudente disse, entrem depressa. E o lobo mau já vinha correndo. Mal eles entraram na casa do prudente, o lobo mau bateu na porta. Abra essa porta que eu quero comer carne de porco hoje. E o prudente disse, não vou abrir a porta. Abra essa porta, que senão eu dou um assopro e essa casa vai pelos ares. O lobo mau então inflou o peito e assoprou, mas a casa nem se mexeu do lugar. Encheu novamente o peito e assoprou e a casa nem se mexeu. Na terceira vez também nem se mexeu. O lobo mau então, já cansado, desistiu e foi-se embora sem comer os porquinhos. Essa história é um clássico da literatura infantil. Ele foi escrito por Joseph Jacobs por volta do ano de 1870. Joseph Jacobs nasceu em Sydney, na Austrália, e tem muitas histórias escritas por esse escritor e por grandes escritores da literatura clássica infantil. Mas vamos ver o que a Bíblia nos fala, que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia nos fala com relação ao preguiçoso. Está lá em Provérbios capítulo 6, versículo 10 em diante, diz assim: Provérbios capítulo 6, versículo 6 em diante. Observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão, e na época da colheita ajuntam o seu alimento. Sim, porque o preguiçoso não gosta de fazer nada e ainda passa quase que o dia todo dormindo. Mas, e com relação ao prudente e ao insensato? Nós temos aqui uma parábola contada pelo Senhor Jesus. Sim, nós ouvimos a fábula dos 3 porquinhos e agora nós vamos ver o que Jesus nos fala sobre o prudente e o insensato. Está em Lucas, capítulo 6, do versículo 46 em diante. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu lhes mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como o homem que construiu uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação,
a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Assim é o prudente. Aquele porquinho que construiu sua casa de tijolo, de cimento, de telha, ele foi prudente. Ele sabia que naquela mata havia lobo mau que gostava, de comer porquinhos. E ele construiu uma casa firme que não se abalou com o assopro daquele lobo mau. Mas, continuando, mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. O caso da casa do porquinho insensato e também do porquinho preguiçoso, que não tinha nenhuma segurança, ao primeiro assopro do lobo mau, a casa do porquinho preguiçoso foi pelos ares, porque havia sido feita de palha. Também a casa do porquinho insensato foi pelos ares, com 2 assopros apenas. Mas o prudente não. A casa ficou firme, porque todo aquele que ouve as palavras de Deus e pratica, é como aquele porquinho que construiu a sua casa de tijolo, cimento e telha, que não se abalou com a tempestade causada pelo lobo.